Oi, pessoal. Eu sou a Beatriz Becker e esse é o podcast Personagens Geniais. Hoje eu vou falar sobre um livro muito amado do público no mundo inteiro, A Amiga Genial e a sua sequência, uma tetralogia. São 4 livros que a gente lê numa rapidez imensa porque não tem como parar de ler. Eu resolvi hoje falar sobre Lila e Lenu. Esses livros, eles têm personagens muito cativantes, muito interessantes. Mas antes de falar do livro, eu preciso falar um pouquinho sobre como que a gente vai levar o podcast. Eu quero pensar sobre a nossa personalidade, sobre a nossa humanidade a partir dessas personagens. Então, um pouquinho de spoiler vai ter. Eu vou tentar não dar o spoiler do final, sempre vou fazer dessa maneira, tá? Mas um pouquinho de spoiler é uma conversa mais longa, então pode acontecer, certo? Ok, então assim, primeiro eu vou falar do contexto dessa história aqui. Essa história se passa em Nápoles, Itália, lá pela década de 50 em diante, porque é uma história muito longa que retrata a amizade de muitas décadas entre 2 mulheres. E muitas vezes eu fico pensando se é uma amizade mesmo. Então, como eu estou falando para quem já leu os livros, eu acho que muita gente vai pensar como eu. Será que isso é uma amizade? Será que era uma amizade que havia entre elas? Ou era apenas uma circunstância em que as 2 tinham a mesma idade, no mesmo lugar e acabaram crescendo juntas? Eu vou desenvolver essa ideia ao longo deste episódio, tá? Então, antes de começar a falar sobre isso, eu vou falar sobre uma história atual, que é o seguinte: uma brasileira estava num país nórdico, pode ser a Noruega, vamos lá, e ela conversou com uma outra mulher norueguesa lá nesse país. E essa mulher contou para ela que iria fazer um passeio no dia seguinte. Ela iria sair de casa, pegar uma trilha e caminhar pelo bosque durante o dia inteiro, chegar numa cachoeira. E a brasileira perguntou para ela assim: mas você vai sozinha? E a mulher achou estranha essa pergunta. Vou sozinha. Por quê? E a brasileira: você não tem medo? E a mulher falou: medo de quê? Então aqui a gente está falando de realidades completamente distintas. Para a brasileira era inconcebível uma mulher sair de casa sozinha, caminhar por uma trilha o dia inteiro e se sentir segura. E para aquela mulher daquele país distante, seguro, pouco habitado, era inconcebível ter medo. Para ela era normal fazer aquele passeio, sair de casa sozinha e fazer o que ela queria fazer. Então, a brasileira percebeu algo naquele momento que foi assim: eu nunca vou me livrar do medo. Eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como viver minha vida sem medo, mesmo que eu me mude para um país seguro, porque o medo foi incrustado em mim, foi instalado em mim a partir de uma realidade do meu país, que é um país cheio de violência, em que se uma mulher sair sozinha para ir para uma trilha, ela pode acabar sendo morta, pode acabar sofrendo uma série de violências. A gente tem um exemplo recente, né, daquela moça cicloviajante que sofreu um destino terrível por estar sozinha. Então nós, neste país, não conseguimos escapar do medo. Eu também não consigo. Eu vou colocar, às vezes, o lixo na rua e simplesmente eu fico com medo de sair. Eu olho em volta, daí coloco lá e volto, porque eu moro numa casa, na rua. Então, a gente não tem como viver sem medo, como sair numa cidade grande ou pequena, ir para uma trilha, qualquer coisa, a gente não consegue pensar assim. E eu queria fazer uma análise dessa história a partir desse exemplo que eu dei, o exemplo do medo que fica na gente e que não sai, mesmo que a gente não esteja no Brasil ou num país parecido com o Brasil, tá? Mas aqui não se trata do medo em si, se trata da violência. Para mim, essa história é uma história inteirinha baseada em violência. E essas 2 personagens, Lila e Lenu, são 2 personagens marcadas pela violência desde a infância. Desde a mais tenra infância, porque elas vivem num lugar extremamente violento, de várias formas diferentes. Então, assim, Nápoles, década de 50, quando elas são crianças, um país extremamente empobrecido com a Segunda Guerra Mundial, né? Tinha acabado em 45, 44,
Então, elas acabam sofrendo as consequências de um empobrecimento geral da Europa, mais ainda onde elas vivem, um bairro proletário de Nápoles, um bairro operário. Ali as pessoas vivem muito junto, muito acumulados, os apartamentos são pequenininhos, é um bairro de periferia. E essa violência que existe ali está em toda parte. É uma violência dentro de casa, a violência doméstica é uma realidade. O marido bater na esposa é o esperado, os pais baterem nos filhos também é o esperado, nada se espera diferente disso. As crianças nascem e crescem vendo vizinhas rolando a escadaria abaixo, brigando, arrancando o cabelo uma da outra, homens batendo em mulheres, homens batendo em homens. E essas crianças vão para as ruas também carregando essa violência. Então eu fiquei pensando sobre essas duas pessoas que são tão amadas no mundo, né? Tem os livros e tem a série. E tanto os livros quanto a série são extremamente aclamados. Daí, assim, a violência que elas vivenciaram ao longo da vida, ela fica nas duas. Assim como eu falei do medo que fica nos brasileiros, nas brasileiras em geral, a violência fica nelas de formas diferentes. Para mim, como leitora, que a minha análise é uma análise de leitora, é muito fácil vislumbrar que elas são forjadas nessa violência. Então, só que cada uma delas tem uma reação diferente. E essa relação delas, entre elas e com a violência e com as famílias, ela dá o tom dessa história tão interessante, tão comovente às vezes, tão perturbadora muitas vezes. Vamos lá. Vou falar um pouco da Lila primeiro. Então, a Lila é uma menininha, pequenininha ali, mirradinha, feinha, sujinha, briguenta. A Lila é a pessoa que reage à violência com mais violência. Ferina, malvadinha, é o que me passa. E a Lenu, a Helena Greco, ela é uma menina muito retraída. Me parece que ela, para se livrar da violência, da surra, da briga, ela fica só observando. E chega a dar raiva, muitas vezes, da forma como ela é passiva diante do que ela quer, diante do que ela não gosta, diante de outras violências que ela sofre. Ela não fala, ela fica quieta e dá raiva dela, muitas vezes. Essas duas meninas, elas vão crescer e o livro começa quando uma delas desaparece. Ela já tem mais de 70 anos. E aí a outra, que é a escritora, que é a Lenu, vai escrever sobre a amiga. Como uma forma de protesto, como uma forma de vingança até, porque a amiga sempre pediu para ela, nunca escreva sobre mim. Mas como ela desaparece de propósito e fala, sumi, a outra, por estar brava, por estar com raiva dela, talvez, resolve escrever. Fala, eu vou escrever sobre você e você não vai desaparecer. Então, é uma decisão que ela toma. E ela começa a contar toda a história delas, desde que elas são bem pequenininhas, com 5, 6 anos, quando elas têm o primeiro contato entre elas. E já é um contato perturbador, porque a Lila já é meio malvadinha, já faz uma malvadeza, e já envolve a Lenu numa tramazinha infantil ali com as bonecas, né? Joga as bonecas num buraco, depois tem que entrar lá num depósito para ver se ela consegue encontrar. E a Lenu fica assim um pouco assustadinha, né? Porque perdeu a boneca. E assim elas vão crescendo e vão sempre nessa dinâmica, uma retraída e a outra atacando. Quando elas chegam num ponto assim, ali pela 4ª série, já ficou claro, já ficou assim completamente evidente que a Lila é muito inteligente, acima da média, escreve lindamente e tem o desejo de ser escritora. Ela é, de fato, talvez a pessoa genial do livro. A gente nunca vai saber no final quem era a amiga genial, se era uma ou se era outra, né? Enquanto isso, a Lenu compensa a sua não tão grande inteligência estudando muito. E acontece algo que vai separar essas duas. Porque, então, na 4ª série, as duas vão bem. A Lila porque é inteligente, a Lenu porque é estudiosa. Só que o pai da Lenu vai dar para ela a chance dela continuar estudando numa escola particular. A partir da 4ª série ali,
não tinha mais a escola pública, elas precisam ir para uma escola particular. A família da Lila é muito, muito mais pobre. O pai é sapateiro, a mãe é dona de casa, eles têm vários filhos, assim como também os pais da Lenu são pobres, mas ele é um funcionário de prefeitura, então ele ganha um pouquinho mais e ele resolve deixar a filha estudar. A partir desse momento, a mãe dela não gosta dessa ideia, ela queria que a filha ficasse em casa, ajudasse com os irmãos, com a casa, mas ela acaba sendo convencida pelo marido, até porque ela não tinha escolha, né? Na época, as mulheres não tinham escolha. E o pai sente muito orgulho daquela filha poder estudar. A mãe também sente. E essa relação com a mãe, Lenu e sua mãe, também é uma relação muito interessante nesse livro. Mas eu não vou abordar agora, eu vou continuar na história das duas. A Lenu consegue estudar. Ela consegue isso sendo aquela menina boazinha. Ela vai escapando e vai conseguindo as coisas que ela quer. Enquanto a Lila, o pai já fala de primeira, não, você não vai fazer a 5ª série, não vai continuar estudando. A professora chega aí na casa dos pais para tentar convencê-los de colocar a menina na escola, porque ela é muito inteligente. Ela fala, é um desperdício essa menina não estudar. E o pai fala, não tem jeito, ela não vai estudar. Ela tem que me ajudar, tem que trabalhar na sapataria, tem que ajudar a mãe. E essa menina se revolta, briga, grita, esbraveja, cria estratagemas para poder ir para a escola, pede ajuda do irmão mais velho, o irmão tenta ajudar. O pai chega a ficar tão bravo, com tanta raiva dessa filha briguenta, que ele joga a menina pela janela. Assim, é nesse nível de violência que as coisas vão acontecendo. E nesse jogar pela janela, ela quebra o braço. E ela entende, não tem jeito. Eu não vou estudar. O tempo vai passando e a Lenu vai ficando cada vez mais atrapalhada sem aquela amiga. E era a base dela, era o escudo, era a muleta dela. Enquanto isso, a Lila vai se retraindo um pouco mais, com mais raiva, mas ela consegue começar a ler os livros da biblioteca e, de repente, a Lenu se dá conta de que a Lila passou ela nos livros, sozinha, autodidata. Então tem esse jogo nesse livro. É um jogo de competição entre as duas, que acontece o tempo inteiro. A Lenu sempre se comparando, se colocando abaixo e se sentindo pior, porque mesmo estudando, mesmo na escola, a amiga dela consegue ser melhor do que ela. Enquanto isso, essa amiga fica com cada vez mais raiva e uma hora ela desiste, ela cansa daquela luta de ter que estudar sozinha e ela fala, tá bom, chega, não adianta mais. Bom, as duas vão crescer. A Lenu sempre naquela contenção, naquele retraimento e apaixonada ali por um menino que ela nunca fala, olhando para ele, observando em volta dela, levando bordoada da Lila. Isso é muito importante, porque eu vou falar sobre isso no final. O tanto que ela leva bordoada daquela amiga dela. Quando ela se aproxima, às vezes tem uma interação que é saudável, que é boa, mas no geral, na sequência, vem uma bordoada, vem uma acusação, vem um deboche, um cinismo, um sarcasmo, e ela só guarda, ela não reage. E isso dá raiva na gente, dá raiva dessa mulher, dessa menina. E também, quando ela cresce, dessa mulher. Sempre muito apática. Quem tem muita emoção nessa história é a Lila. A Lila tem emoção, jogo de cintura, diferença de humor. A Lenu tem também por dentro, mas por fora sempre a mesma coisa. Então é algo que é intrigante, que é perturbador também. Só que ela faz umas coisinhas erradas e fica quietinha lá. E é isso que eu falo da violência. Me parece que ela tem medo da violência e ela se esconde desse jeito. Ela se esconde sendo essa menina boazinha, educadinha e que não reage, né? Quando as duas crescem um pouco, chegam na adolescência, a Lenu está desesperada com prova, não conseguindo acompanhar a escola direito, e a Lila acontece algo inusitado com ela. Ela fica bonita. Aquela menininha magrinha, mirradinha, feinha e sujinha, de repente ela se torna uma moça desejada pelos homens, ela fica uma moça bonita. E aí homens de classes diferentes, assim, iguais a ela, bem pobres como ela, e também um em especial que é muito rico, porque ele é filho de uma família de mafiosos.
ela sabe disso. Ela tem os amigos ali, a turminha dela, um desses amigos que gosta dela, apaixonado por ela, conta tudo para ela, da máfia, do capitalismo, e ela começa a entender o que é a opressão que eles sofrem ali. Bom, a partir desse momento começa um embate terrível entre Lila e sua família, porque assim, o menino lá, o mafioso que gosta dela, ele é realmente apaixonado por ela, só que ela não quer ele. E a família fica enlouquecida. Como assim você não quer esse homem rico, esse rapaz bonito e apaixonado e rico que vai te dar uma outra vida melhor? Ela não quer. Ela consegue arrumar de novo um estratagema porque ela nunca se dobra. A Lila tem essa característica, ela nunca se dobra. E ela consegue envolver, então, um outro rapaz que também tem uma condição de vida melhor, que é o Stefano, e faz com que o Stefano peça ela em casamento para os pais, e aí ela se livra do Marcelo. Eu nunca consegui entender muito bem se ela realmente gosta do Stefano. Acho que sim. Torci muito para que esse amor fosse dar certo, fosse frutificar, fosse ser bonito, ela fosse finalmente ser feliz. Mas não é o que acontece. No dia do casamento, ela de noiva, casada, na hora da festa, ela descobre que o Stefano simplesmente é um capacho da família do outro, né, do Marcelo, família Solara. Ela descobre que ele está super envolvido com aquela família de mafiosos, ou seja, bom, se era para casar com um, com o outro, por que não casei então com o mais rico? Que raiva, né? E aquilo que parecia ser um amor promissor, uma coisa que ia dar certo, acaba sendo uma grande decepção. E nunca dá certo, nem no primeiro dia. Ela acaba sendo vítima de mais violência e acaba entrando dentro de si assim de uma profundidade que é difícil tirá-la de dentro. Ela fica muito amargurada com aquilo. Ela sofre demais. A lua de mel dela, ela volta para casa com o olho roxo. Mais violência, né? Eu estava falando da violência. Quando ela chega em casa com o rosto todo marcado de ter apanhado do noivo na lua de mel, a família não fala nada, ninguém fala nada. O único que se incomoda com essa situação é o irmão do noivo, o irmão do marido. E nessa hora, ele olha aquilo, ele se revolta, mas também ele não fala nada. Bom, a vida segue, né? Nessa hora elas se reencontram, as amigas. A Lenu sempre quieta, apaixonada, contida, de uma forma que incomoda a gente como leitor, mas é o jeito dela e ela fica sempre vivendo aquela vidinha que nunca acontece nada. Essa amiga, a Lila, encampa a causa da Lenu, coloca ela para estudar dentro da sua casa, já que na casa dela é cheia de criança, ela não tem onde estudar, e ela fala, você é minha amiga genial, você tem que prosperar, já que eu não prosperei. Então é uma história assim que você não sabe direito se ela é um relacionamento de amizade, de amor entre duas pessoas, né, no ciclo da amizade, mas ou se é uma história de inveja, de raiva e de rompantes de amizade que são ali pontuais. Isso me fez, assim, como eu gosto de pensar nos livros como uma forma de reflexão e de autoconsciência mesmo, eu fiquei pensando assim, por que a gente faz isso? Por que a gente às vezes se envolve com pessoas que nos ferem e fica naquilo, não consegue refletir? Eu pensei sobre isso. Era década de 50, 60, as pessoas não tinham recursos para lidar com o psicológico, com a saúde mental, com a saúde emocional e viviam relações extremamente tóxicas. Hoje nós temos como tantos recursos, né, para poder fazer terapia, pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre os nossos relacionamentos. Elas talvez não tivessem essa condição, né? Não tivessem essas ferramentas, mas nós temos, e mesmo assim, às vezes a gente se coloca numa situação também de estar com uma pessoa tóxica e ficar com uma pessoa tóxica por anos e anos, aquela relação fazendo mal para a gente. Eu fico pensando sobre isso, essa aplicabilidade do livro, do romance, mesmo que ele seja uma ficção, na nossa vida pessoal. Eu fico pensando sobre isso e me pergunto por quê? Por que a gente faz isso? Mas enfim, voltando, eu deixo esses questionamentos para a gente pensar junto depois, né? As duas, elas vão ter uma vida inteira de junta, separa, fica com raiva, aí uma precisa da outra de novo. Geralmente a Lenu precisa da Lila, sempre, a vida inteira foi isso.
E a Lila foi sempre muito autônoma, muito briguenta. Ela tem 2 maridos, né? Ela fica primeiro com o Stefano, fica um tempo com ele, depois ela tem um outro marido. E é interessante uma coisa que me atentei agora, recentemente. Os 2 homens com quem ela se casa, quando eles eram crianças e ela era criança, eles bateram nela. Brigaram na rua, um deu uma pedrada, outro esganou. Então, assim, são relações que você fala assim, ai, nossa, se um menino me batesse quando eu era criança, né? Ao crescer, eu iria me casar com ele. No caso dela, 2, né? Os 2 homens com quem ela se relacionou em termos de matrimônio são homens que bateram nela quando criança. Só que o primeiro é apaixonadíssimo por ela, tem um rompante lá na lua de mel, mas ele procura depois compensar, fazer, não adianta mais. E o segundo é muito consciente depois de adulto, né? É o companheiro real que vai ficar com ela ao longo da vida. A Lila vai ter muitos dissabores, muitas tristezas extremamente difíceis, algo assim, coisas que não tem cura. E a Lenu fica observando, ela também tem a vivência dela acadêmica, ela sai do bairro. Isso é um ponto assim muito interessante dessa história. O sair daquele lugar. É um lugar repulsivo mesmo, é um lugar, como eu falei, de extrema violência, de relações difíceis e de pobreza. Ela quer sair dali. E ela consegue sair por meio da vida acadêmica. Ela estuda muito, ela se esforça muito e ela consegue transpassar aquele lugar. Tem uma cena entre elas duas, quando são crianças, que para mim soa como uma sabotagem da Lila. Quando ela percebe que ela não vai continuar estudando e a amiga vai, ela convida a Lenu, enrola a Lenu para elas irem matar aula e ir até a praia. Elas nunca foram à praia. Elas moram em Nápoles, elas nunca foram à praia. São crianças pobres, né? E aí elas topam de fazer uma travessura. Então elas vão, atravessam aquele viaduto, que é o que separa a cidade de Nápoles do bairro delas. E nessa hora eu fiquei muito perturbada com a atitude da Lila, porque ela fala assim, vamos lá, né? O olhinho chega a brilhar. Mas na verdade, para mim, pelo menos, como leitora, ela estava sabotando a amiga. Ela queria que ela fosse punida perdendo a escola. E houve outras leituras que eu vi por aí que mostram assim, a Lenu, que era tão tímida, tão retraída, tão covarde, medrosinha, ela quer ir. E elas vão, né? As duas vão. Só que a Lila não pretende ir muito além. Ela só quer tirar a Lenu da escola e fazer uma travessura para ver se ela é punida depois. E a Lenu acredita que elas realmente vão para a praia e ela quer ir. Chega uma hora que a Lila fala, não, podemos voltar, acho que vai chover. Não, eu quero ir. E quando elas crescem, realmente quem consegue sair do bairro é a Lenu. Sai sendo uma professora, uma acadêmica, se casa com um acadêmico, mas alguma coisa tem naquele bairro, alguma coisa tem naquela vida que ela acaba, depois de um tempo, precisando regressar. Eu acho que eu falei o verbo errado. Precisando regressar não é bem a palavra, né? Ela não precisa, de fato. Alguma coisa faz com que ela volte. Eu acho que ela usa como desculpa aquela necessidade de ter a proximidade dessa amiga que se propõe a ajudá-la com as filhas e tudo mais. Tem algo que faz com que ela volte. Talvez ela tenha que resolver alguma coisa ali. Talvez a relação com a mãe, que era o que eu ia falar no começo. A mãe morre de orgulho dela. A Helena, a Lenu, ela é a pessoa que a mãe queria ter sido. Aquela que conseguiu fazer coisas importantes, relevantes, e viver num mundo, transitar num mundo mais sofisticado. Só que a mãe não consegue, a mãe se torna dona de casa, mãe de vários filhos, ela tem um problema na perna que ela desenvolveu, é uma mulher submissa, porém muito brava, né? Submissa ao marido, brava com os filhos. E para Lenu, apesar de ela morrer de orgulho da Lenu, ela só tem porrada, só tem pancada na filha, né? Ela só fala assim, que adiantou você estudar, se quem casou com um homem rico foi a tua amiga que não estudou. Então ela só tem palavras ruins para essa filha. Até o final da vida é assim. São relações com mãe também, né? Essas relações que você não sabe bem o que a mãe sente. A mãe não consegue expressar carinho. Ela só consegue expressar frustração e até mesmo despeito por essa filha, mesmo que por dentro ela morra de orgulho daquela filha, que foi a única que teve a chance de avançar, de estudar e de sair daquela vida. Eu achei muito interessante que
essa história é uma ficção, mas a história da escritora francesa Annie Ernaux é muito parecida com a história da Lenô. Ela também mora num bairro operário, os pais dela também têm muita dificuldade para que ela estude. Quando ela estuda, ela transpõe também uma ponte entre uma vida bem mais simples e uma vida mais sofisticada, e isso faz com que ela rompa o seu vínculo com os pais. É igual. Eu achei isso muito interessante, que não sei se alguém mais vai ter essa mesma leitura, mas para mim foi muito parecido, e eu gostei de ter visto isso porque eu li esses livros muito próximo. Enfim, são só reflexões aqui que eu estou fazendo. Bom, eu vou falar do. Não vou falar de spoiler nenhum, mas eu vou dizer assim que no fim da história é muito triste uma cena assim em que a Lenô vê que, apesar de tudo que ela fez, de tudo que ela estudou, de tudo que ela se esforçou, ela nunca vai se sentir alguém que seja aos pés dessa amiga. Ela consegue falar assim: se ela, minha amiga, tivesse estudado e tivesse escrito um livro, o livro dela seria muito melhor que o meu. O livro dela ficaria para a posteridade. Ele seria um livro atemporal. E o meu livro, ele tem prazo de validade e já está vencido. Porque ela virou uma escritora no fim, né? Ela consegue escrever, publicar uns 3 livros, mas ela percebe que a obra dela não é uma obra que envelhece bem. E ela percebe isso de uma forma muito, muito cruel, que eu não vou contar. Outra coisa que acontece aqui no final dessa história é uma surpresa, ela recebe algo. Quem viu a série ou leu os livros sabe do que eu estou falando, mas eu não vou contar o que, que é. É extremamente perturbador. Extremamente perturbador. A história inteira tem momentos em que você fica atravessado por um sentimento de perplexidade e, ao mesmo tempo, identificado com a condição humana daquelas personagens que, no fundo, a gente fala, eu entendo isso, eu entendo uma, eu entendo a outra. Então é realmente fantástico. Eu indico muito essa tetralogia, com muita força, com muito entusiasmo. Ele tem muitas camadas. É uma história rica, rica, riquíssima de humanidade, muito mais focada na Lenô, nos sentimentos dela, mas envolvendo tantas personagens interessantes, importantes, e questionam a sua realidade. Outras que não conseguem questionar, só conseguem viver a vidinha. Mãe da Lila, que é uma pessoa frágil, acusada ali de ser uma mulher preguiçosa, uma mulher que criou, sei lá, vários e vários filhos, e o marido fala, ela nunca quis trabalhar, porque melhor seria se eu tivesse casado com a outra, que aquela sim era trabalhadeira, porque ele queria que trabalhasse com ele na sapataria, além de trabalhar em casa. Então, essas visões sobre as mulheres acontecem aqui, aparecem com muita força. O corpo da mulher como uma propriedade do marido, a condição da mulher como alguém que tem que pedir permissão o tempo inteiro para poder existir, para poder pensar, e ao mesmo tempo uma personagem como a Lila, que não se dobra, que não aceita essa condição de jeito nenhum. Ela é dona da vida dela, mesmo que ela sofra as consequências de uma forma intensa. E eu penso assim, das duas, já cheguei a pensar, será que tem uma que eu prefiro em relação à outra? Será que uma é mais legal do que a outra? A Lila é tão perturbadora, ela é tão terrível, ela é tão malvada às vezes, mas eu acho que se for para escolher uma das duas, eu escolho a Lila pela autenticidade dela. A Lenô é esforçada, eu tenho pena dela muitas vezes, mas muito mais raiva dela do que pena pela forma como ela se conduz. E então, assim, eu não vou contar mais da história, o que eu falei aqui foi mais do primeiro livro e um pouquinho do segundo, mas todos os 4 são incríveis. E é isso, eu quero deixar essa indicação assim, com força, de novo. Espero que vocês gostem, espero que vocês leiam. Quem leu, espero que comente comigo também, para que a gente possa ir construindo mais ideias e mais reflexões sobre esse livro, sobre esses 4 livros incríveis, sobre essa autora que tem outros livros incríveis que eu também recomendo, tá bom, gente? É isso. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau.